Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós traremos uma palavra para os nossos ouvintes sobre a importância do conhecimento das Escrituras, sobre a necessidade de estarmos atentos à palavra da Bíblia e termos também humildade para receber a palavra de Deus. Nós vamos começar com a leitura hoje em Atos, capítulo de número 17, versículos 11 e 12. É uma leitura que vai nos falar a respeito dos crentes de Bereia. Pastor João Ananias irá fazer essa leitura para nós. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nós podemos ver nessa leitura que estava o apóstolo Paulo e Silas pregando naquela região o Evangelho. E esses crentes de Bereia, aqui elogiados na palavra, né, apesar de serem apóstolos como Paulo e pregadores como Silas e Timóteo, eles não foram acreditando no que estava sendo pregado sem primeiro conferir com as Escrituras. Correto, pastor João Ananias? É isso mesmo. Por isso a importância de nós estarmos examinando as Escrituras e buscando o poder de Deus. Eles conferiram nas Escrituras para ver se o que estava sendo pregado realmente estava baseado nas Escrituras. Caríssimo ouvinte, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito preocupadas, não que isso esteja errado, com louvor, com prosperidade, mas não estão às vezes com aquela atenção devida que se a mensagem da qual está recebendo está realmente baseada nas Escrituras. Porque vocês veem aqui nessa passagem que os crentes de Bereia, eles foram chamados de mais nobres do que os de Tessalônica. Qual foi a nobreza desses crentes? Foi o fato de que eles procuravam nas Escrituras ver se a mensagem que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro Silas, se realmente estava de acordo com as Escrituras, se aquilo estava realmente sendo verdade. Mesmo porque nós sabemos que na época de Paulo existia também muitos judeus que eram prosélitos, eles eram gregos, eles não conheciam muito bem a língua hebraica, com exceção dos judeus naturais e dos israelitas naturais. Muitos desses prosélitos, alguns também israelitas, não eram judeus, eram israelitas, que estavam dispersos, como diz o apóstolo Tiago em sua epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1, aos dispersos, as 12 tribos dispersas, de Israel. Esses israelitas, eles não conheciam o hebraico. Paulo e Silas, provavelmente, com toda certeza, estavam pregando e utilizavam as Escrituras hebraicas. Apesar que Paulo também conhecia muito bem o grego. E esses crentes, eles procuravam ver se o que Paulo estava pregando das Escrituras hebraicas
conferia com a versão grega, que era a Septuaginta, a versão dos 70. E por este motivo, eles, já que existiam muitos judeus que pregavam doutrinas estranhas à Bíblia e se utilizavam do artifício de dizer que conheciam o hebraico, eles iam para as escrituras Septuaginta, que era a tradução do hebraico, para ver se aquela mensagem que os judeus pregavam para eles, quando esses judeus tentavam fazer prosélitos, estava de acordo. Igualmente também fizeram a mesma coisa com Paulo e Silas. Mas essa atitude deles, apesar de que alguns dizem, eles desconfiaram, mas eles foram prudentes, eles foram nas escrituras para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo. Isso é um cuidado que hoje nós acreditamos que é muito necessário, ainda mais hoje que existem muitas e muitas religiões. Devemos estar atentos, devemos ser cuidadosos para que a palavra de Deus venha a nós e nós tenhamos firmeza pelas escrituras. Correto, pastor Jonas? Isso aí mesmo, amados ouvintes. Então a importância de nós estarmos atentos, né, para ver de fato a palavra original, não é isso? Proveniente aí da boca de Deus, né? Porque nós sabemos que as escrituras são inspiradas, não é isso? Deus usou os homens para estar falando com toda a humanidade. E a responsabilidade, a importância de nós estarmos conferindo a fonte, não é isso, evangelista? Muito bem. Nós vemos outro caso também, mais logo adiante no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 até o versículo de número 28. Aqui fala de Apolo em Éfeso e em Corinto. Vamos à leitura. Atos 18, versículo 24 ao 28. Aqui nós encontramos: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Muito bem, meus ouvintes. Aqui agora, neste caso, nós vemos um grande pregador, Apolo. Era um homem eloquente, ele era um homem que conseguia, pelas Escrituras, convencer judeus publicamente, que Jesus, que a verdade sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Mas ele só conhecia o batismo de João. Ele conhecia a respeito da voz que clama do deserto. João Batista, que Jesus disse que era o Elias que havia de vir para quem quisesse dar crédito, né? Esse era o Elias que havia de vir. Então João Batista fez o papel de precursor de Jesus, e Apolo, certamente ele foi ganho com a pregação de João Batista. Mas o que nós encontramos de interessante nessa passagem de Atos 18? Nós encontramos que o Apolo, além de ser eloquente e conhecer só sobre o batismo de João, ele tinha uma outra característica muito importante, que foi inclusive responsável, essa característica, de fazer com que ele crescesse mais. Qual era essa característica? Amado ouvinte, aí nós percebemos que realmente esse varão eloquente, né, o Apolo, ele tinha uma característica muito importante, que é certa humildade, né, na verdade, porque a Bíblia fala que diante da honra, né, vai a humildade. Então por isso que Deus ele exalta sempre aqueles, né, servos que buscam e
e esperam, né, pela revelação ao seu tempo da palavra, né, através do seu poder, né. Então nós vemos que a vereda do justo é como a aurora, que vai clareando até chegar dia perfeito. E nesse caso do Apolo, Deus já estava providenciando a ele que ele alcançasse mais conhecimento. O que o Senhor fez? Com que Priscila e Áquila, que era um casal da Igreja de Deus, na época apostólica, tivesse o privilégio de encontrar Apolo, este pregador. E eles assim chegaram em Apolo e lhe declararam mais pontualmente, como diz a palavra aqui, o caminho do Senhor, a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos profetas, de algumas coisas que Apolo não estava ainda pontualmente conhecendo. Nós podemos notar, ouvintes, perdão, nós podemos notar que ele não se exaltou. Ele falou para Priscila e Áquila e aceitou a palavra da verdade. Não foi isso, pastor João? De fato foi isso, né? Nós podemos perceber aqui a humildade do Apolo, né? Em estar prontamente a ouvir, né, aquele casal que tinha algo importante, né, a estar transmitindo. Será que hoje, em nossos dias, né, ainda encontramos essa característica no meio, né, dos servos? Então é bom que nós fiquemos atentos e busquemos a isto, porque nós sabemos que a sabedoria, né, vinda do alto, ela supera todas as coisas, né? E nós sabemos que uma coisa muito importante também, hoje em dia, né, é o dom, né, aquele dom precioso, que é o amor, não é isso, evangelista? Isso, a gente percebe que naqueles dias, né, do início da igreja, os irmãos viviam todos, né, assim, unânimes, unidos, né, no partir do pão, não é isso? Na comunhão. E nós sabemos que o povo de Deus, a igreja, é algo vivo, né, um organismo vivo, e ela continua até os nossos dias, né? E, portanto, a única forma, né, de nós estarmos identificando este povo, né, esta igreja, é somente através da palavra, não é isso, evangelista? Então, essa época apostólica, caracterizada como a primeira era da igreja, Éfeso, né, primeiro amor, ela tinha a essência da raiz da igreja, que é o amor. Então, quando nós falamos de voltar à essência, às raízes da igreja, está fundamentado no amor, na obediência, na sensibilidade das coisas de Deus, como foi o caso aqui de Apolo. Apolo poderia te dizer para Priscila, não, que eu sou um grande pregador, eu convenço judeus publicamente, eu conheço as escrituras, vocês não precisam me ensinar. Não, ele não teve essa soberba, ele ouviu Priscila e Áquila lhes declarar o caminho do Senhor mais pontualmente e ele aceitou, e aí ele ficou mais poderoso ainda. Então a pessoa que cultiva a humildade de querer crescer no conhecimento, que procura sintonizar o seu ouvido ao assim diz o Senhor, e confere como os bereanos nas escrituras, essa pessoa é candidata a crescer no conhecimento das escrituras. E será que é importante? Será que isso é importante, a gente crescer no conhecimento das escrituras? É porque existe às vezes uma onda aí dizendo que quem estuda muito a Bíblia fica louco, né? Não se deve estudar a Bíblia, não se deve procurar conhecer muito, o importante é só louvar a Deus e isso basta. Mas será que realmente só louvar a Deus? Não que esteja errado, nós não somos contra o louvor a Deus, mas será que é importante igualmente adquirir o conhecimento? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre a importância do fundamento da igreja, sobre o desejo que Paulo teve a respeito da igreja. Nós encontramos em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, a fundamentação da qual a igreja deve estar. Ela deve estar alicerçada, ela deve estar fundamentada. Isso está em Efésios,
capítulo de número 2, versículo de número 20. Vamos pedir para o pastor João Ananias ler para nós Efésios 2, versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Vemos por essa leitura que o fundamento da igreja é o fundamento apostólico e profético, e Jesus Cristo é a sustentação de tudo isso. Ele é a garantia de todo esse edifício. Sem ele, rejeitando Jesus Cristo, rejeitou tudo, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, né, tornou-se pedra principal da esquina, né? O povo de Israel, o povo judeu, rejeitou Jesus Cristo, então rejeitou o principal. E a igreja aceitou Jesus Cristo, então teve ela como pedra principal. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas como nós estávamos falando, é importante este conhecimento, é importante adquirir mais conhecimento. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18, nós já estamos abertos nesse livro, o que Paulo fala a respeito deste conhecimento, deste desejo dele a respeito do conhecimento para a igreja de Éfeso. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha aí, veja o desejo do apóstolo Paulo, aqueles crentes que representavam a essência da igreja apostólica, que era aquele primeiro amor ardente, né? E nós sabemos que a igreja de Éfeso, ela recebeu uma advertência na carta do Apocalipse para que ela voltasse ao primeiro amor. Porque se ela não voltasse ao primeiro amor, Jesus Cristo tiraria dela o candeeiro, né? E nós sabemos que a história da igreja primitiva nessa cidade foi uma história muito bonita no começo. Era a igreja que tinha Priscila, Áquila, era a igreja que ardia aquele primeiro amor. Nós, quando nos convertemos através da palavra, através da influência do Espírito Santo na nossa vida, nós temos aquele primeiro amor, né, pastor João? De fato, é algo gostoso, né? Dá vontade da gente sair, né, pelo mundo anunciando as boas novas, né, aos nossos amigos, né? Isso de fato é importante. Muito bem, então, nós vemos aí que esse primeiro amor, que é a essência da qual a carta de Apocalipse falou à igreja de Éfeso, Paulo está falando aqui sobre o conhecimento, iluminar os olhos do entendimento, né? Ele fala aqui que Deus quer que a pessoa seja cheia do conhecimento. Então, nós estamos vendo por essa recomendação de Paulo que é importante, sim, é muito importante nós sermos crentes cheios do conhecimento bíblico, conhecimento embasado nas Escrituras, de acordo com como fizeram os crentes de Bereia, conferindo se uma mensagem que está sendo passada, ela está de acordo com as Escrituras. Vamos ver novamente a confirmação desse pedido do apóstolo Paulo, uma oração praticamente que ele faz em Colossenses, nós encontramos em Colossenses, logo após ao livro de Filipenses, nós encontramos o livro de Colossenses no capítulo 1, versículo de número 9 a 13. Vamos ver qual é a oração
que o apóstolo Paulo faz pelos crentes de Colosso. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que Deus nos liberta das trevas? Como que Jesus é refletido na vida de um crente? Paulo diz aqui que ele não cessa de orar para que todos sejam cheios do conhecimento, né? Que eles possam frutificar, que eles possam aprender, que eles possam crescer na palavra do Evangelho, na verdade. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos fará ouvir tudo que vem do Pai e nos guiará em toda a verdade. Então, nós vemos novamente por essa passagem a importância do conhecimento da verdade, do conhecimento das Escrituras. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, meu ouvinte. E é através dela que nós somos santificados. Também é através da palavra de Deus que ocorre o que nós chamamos de santificação e aumento da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então todo esse cuidado que Paulo tinha com os crentes, dizia que ele estava zeloso com o zelo de Deus, para que eles não fossem enganados, para que a astúcia do inimigo, os falsos clamores dos homens, né? Porque é muito importante. Por mais sincero que nós sejamos, o ouvinte, por mais sincero que um crente seja, essa sinceridade só tem efeito se ele estiver na verdade. Se ele estiver, porque por mais sincero que seja, se você pedir a orientação para ir para um caminho, digamos que você está perdido com o teu carro ou em algum lugar e você pede orientação e a pessoa te passa uma orientação errada e você não confere aquela orientação, por mais sincero, por mais que você acredite que vai chegar onde você quer, não vai chegar. Então, além da sinceridade, nós temos que certificar se o que nós temos e o que nós recebemos está de fato de acordo com a verdade, para que o efeito, o fruto seja realmente um fruto verdadeiro. De fato é isso mesmo, amados ouvintes. E olha um fato importante aqui na palavra de Deus, né, que nós podemos observar aqui na carta do apóstolo Pedro, a segunda carta que o apóstolo escreve, né, à igreja, no capítulo 1, versículo 19 até o 21. A importância de nós buscarmos pelos conhecimentos, né, da doutrina, não é isso, dos apóstolos, segundo a revelação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E um outro conhecimento muito importante que também é uma outra parte do alicerce, porque nós sabemos que Cristo é a pedra angular, né? Cristo é a pedra angular, e tendo de um lado, né, do edifício a parede, digamos, profética, e do outro lado a parede apostólica, não é isso, evangelista? Então vamos conferir aqui, fazendo aqui a leitura, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Nós encontramos nessa passagem a seguinte palavra: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ouvintes, nós podemos dizer o seguinte, até poderia fazer uma comparação aqui, pastor João Ananias. Um físico ou um matemático aqui no Brasil, se ele pegar uma fórmula ou uma equação matemática e ele resolver essa equação matemática de acordo com os princípios da matemática, mesmo essa mesma fórmula, se for levado para a China, for levado para outro país, lá do outro lado do mundo, um físico ou matemático de lá vai resolver aquela fórmula de acordo com os parâmetros corretos da matemática e vão chegar ao mesmo resultado, correto, pastor João? Exatamente, né? Não tem porquê, né, ter um outro resultado se já está tudo parametrizado, não é isso? Já tem ali a forma, então o resultado vai ser comum, né? Vai ser o mesmo. E isso deverá e tem que ocorrer com as Escrituras. Nós sabemos que no campo material não existe forças ocultas trabalhando contra um matemático, contra um físico. Mas no campo espiritual nós sabemos que existem forças ocultas que trabalham e acabam por tentar dizer que a Bíblia ela não tem uma interpretação correta, ela não tem uma fórmula correta de se entender. Mas isso não é verdade, caríssimo ouvinte. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que a profecia, por exemplo, não é de particular interpretação. Nós não podemos entender e interpretar uma profecia da Bíblia segundo um dogma humano ou uma interpretação minha particular. Ela deve ser corretamente entendida, dividida pelos próprios textos da Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 28, versículo 20, fala que é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, né? É dessa forma que a palavra de Deus tem que ser realmente dividida, estudada, com cuidado, com carinho, como diz em Provérbios, se buscares o conhecimento como ao ouro buscares, como a prata escolhida buscares, então será-se revelado o conhecimento do Senhor. E aqui, em 2ª Epístola Universal do Apóstolo Pedro, vem mostrando que a profecia, a palavra dos profetas, é muito importante estar atento. Não tem importância, para mim importa estar com Jesus, não me importa o que vai acontecer, como vai acontecer, mas não é o que o apóstolo Pedro está dizendo, porque nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Correto, meu caríssimo ouvinte? Então, é essa mensagem que nós estamos hoje examinando, dividindo nas Escrituras, para que o ouvinte veja a importância, porque nós vamos entrar nesse programa em assuntos muito importantes e o ouvinte vai poder acompanhar e ser bastante edificado. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, né, ali se reunia pessoas de várias línguas, né, idiomas, né? E então aqui no verso 7 a seguir, a palavra nos diz o seguinte: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando, né? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, e tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Então, olha, irmãos, um outro fator importante, né, que convém
lembrarmos. Nós sabemos que o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi profetizado que chegaria também a nações, tribos e línguas. Então, hoje em dia, não é necessário nós estudarmos um outro idioma também para tomar conhecimento, porque nós sabemos que a unção, né, do poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele passou em todas as línguas, não é isso, evangelista? Eu gostaria que o evangelista fizesse algum comentário nesse sentido, só para deixar bem claro que é importante buscarmos conhecimento apostólicos, proféticos, mas sabemos que isso nós podemos fazer em nossas próprias línguas, não é isso, evangelista? Corretamente. Como nenhuma profecia é de particular interpretação, a profecia que profetiza, isso está no livro de Isaías, capítulo de número 28, Isaías, capítulo de número 28, que diz que o conhecimento viria a ser dado em língua estranha, em outra língua. Que existe uma exclusividade da língua hebraica e o conhecimento de Deus estava restrito ao conhecimento da língua hebraica. Até Cristo, um pouco antes de Jesus Cristo, todo o conhecimento das promessas, das profecias, estava restrito a uma língua, era a língua hebraica. Mas no livro de Isaías tem uma profecia muito interessante, capítulo 28 de Isaías, versículo de número 9 ao 11, que diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria a ciência? Nós estamos falando aqui de conhecimento, né? Então, aqui na profecia de Isaías 28, 9 diz: a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos, em algumas versões diz por lábios estrangeiros, e por outra língua falará este povo. Deus está profetizando aqui que pessoas de outras línguas que iriam ensinar o conhecimento verdadeiro de Deus aos próprios judeus, porque aqui está sendo profetizado que eles perderiam pela desobediência que eles haveriam de fazer, e por final até eles acabaram rejeitando o Senhor Jesus, querendo advertir ao nosso ouvinte que essa rejeição da nação de Israel foi temporária, ela é temporária. Nós vamos entrar nesses assuntos em programas no futuro, sobre Israel, a igreja, o futuro de Israel, qual o papel da igreja, se Israel e igreja é a mesma coisa. Mas você vê que o conhecimento aqui, ele já está sendo profetizado em muitas línguas. A Bíblia também diz que o Messias seria de luz para os gentios. Correto, pastor João? De fato é isso aí mesmo, viu, amados irmãos? Nós sabemos então que esse evangelho, ele deveria ser difundido, pregado, a todas as línguas, a começar de Jerusalém, é isso? Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E nós sabemos que hoje nós estamos no pleno século XXI, não é isso, evangelista? E chegou até nós, graças ao quê? A misericórdia e poder de Deus, e a seu povo, a igreja. Nós podemos também notar que o apóstolo Paulo, um grande pregador da palavra de Deus, que pregou o evangelho em vários continentes, em vários países, ele não ia pregar o evangelho em hebraico para que ninguém entendesse. Ele mesmo fala em 1 Coríntios, se não me falha a memória, em capítulo 14, que ele importa para ele falar uma palavra na língua que os crentes que estão ouvindo ele possam entender, do que 10.000 palavras em outra língua, e ninguém ser edificado. Então seria da parte de Paulo uma tremenda falta até de educação mandar uma epístola para os coríntios em hebraico. Ele era um conhecedor do grego, ele era conhecedor do latim, porque ele era um cidadão romano, e nós temos provas bíblicas de que Paulo era conhecedor do grego. Então certamente ele escreveu essas cartas na língua grega para que aqueles que fossem ouvintes das igrejas dos gentios pudessem receber a palavra na sua própria língua original, E hoje, graças a Deus, nós temos o evangelho
graças à Septuaginta, que nós cremos que foi uma providência divina, até cumprimento de profecia, o surgimento da Septuaginta. Nós vamos estar falando a respeito da Septuaginta, que é uma versão dos 70, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego por volta do século 3 a.C., em Alexandria, né, pelos gregos, foi traduzido por judeus que conheciam o grego e o hebraico. E isso foi uma providência divina, porque era necessário que a salvação também fosse conhecida nas línguas originais, e a língua mais conhecida daquela época era o grego. Certo, pastor João? Exatamente, o grego era uma língua, digamos que, no tamanho do contexto daquela época, era uma língua universal, como hoje é o inglês, não é isso? É importante saber, conhecer o inglês, hoje, para você ter acesso a certas informações, até mesmo para ter maior facilidade até de emprego, né? Assim era o grego na época, desde a helenização. O judaísmo em si tinha uma repulsa muito grande pela Grécia, porque a Grécia dominou, houve a profanação lá no tempo de Judas Macabeus, mas a língua grega, ela inquestionavelmente era a língua que predominava a maioria dos continentes como uma língua de cultura, e muito mais rica do que a própria língua hebraica em termos de vogais, em termos de expressões, declinações e fonética. E nesse aspecto, o que aconteceu? Deus providenciou, como nós lemos na profecia, e temos outras profecias que provam de que era da vontade de Deus que o conhecimento da salvação chegasse a todos os povos nas suas próprias línguas. Tanto que, como leu o nosso pastor João em Atos, o derramamento do Espírito Santo não fez com que as pessoas que estavam ali aprendessem o hebraico. Ao contrário, fez com que os apóstolos falassem nas línguas que cada um conhecia, para que entendesse o Evangelho nas suas próprias línguas. Essa foi a providência de Deus. O sangue do Cordeiro, ele veio para que resgatasse muitas pessoas de vários povos, tribos e línguas, como diz lá em Apocalipse. Então a salvação hoje não é necessário nós passarmos por nenhuma catequese hebraica, conhecer alguma palavra hebraica para que nós tenhamos conhecimento da salvação. Basta que você tenha sinceridade em examinar as Escrituras, como fizeram os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia eram gentios, provavelmente não conheciam o hebraico, por isso que eles foram examinar a Septuaginta para conferir se o que Paulo estava traduzindo do hebraico estava de acordo. Aí sim eles aceitaram a verdade. Eles não precisaram conhecer o hebraico, né? Tanto que o apóstolo Paulo ele não fez nenhuma questão de forçar o hebraico sobre os gentios. Ele aceitou até o nome dele helenizado, de Saulo, né? Foi para Paulo, que é pequeno em grego. E ele nunca questionou, nunca criticou o fato de terem dado o nome de Paulo em grego para ele. Então não havia essa repulsa da parte de Paulo com respeito à língua grega, né? E ele pregou e escreveu epístolas nessa língua, ensinou o conhecimento de Deus, cumprindo Isaías, que diz: a quem se fará conhecer o conhecimento. Então, meu ouvinte, é importante o conhecimento, você não precisa se preocupar que esse conhecimento venha do hebraico, você tem que se preocupar que esse conhecimento venha na tua própria língua, mas através das Escrituras. Através dela, através do exame dela, é que nós podemos chegar à verdade. Então, hoje nós quisemos mostrar a todos vocês, e essa vai ser uma linha do programa A Luz das Escrituras, de falar alguma coisa e provar, realmente fundamentar na palavra de Deus, para que o nosso ouvinte, você que é um crente sincero, que deseja realmente a salvação e está preocupado em estar de acordo com a verdade, cresça, seja edificado. Nossa saudação final e bíblica para todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários,
seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.